ele fala o tempo da enfermidade daquela mulher. Por que isso é importante? Para poder a gente entender o que Salomão está dizendo em capítulo 3 do seu livro. Tudo tem seu tempo. Até os problemas e as lutas da vida, eles têm que ter um tempo para acontecer, porque se for a vida toda, a gente morre antes da hora. A gente não dá conta. Eu costumo dizer que tem momento que a luta tem que mudar, porque senão a gente... É insuportável. Você passa tempo e entra tempo e passa tempo e o tempo está passando e é a mesma luta, é a mesma dor, é o mesmo sofrimento, é o mesmo queixume, é a mesma insatisfação, é a mesma tristeza, é a mesma angústia. É insuportável. Então, por isso que Salomão está dizendo, tudo tem que ter o seu tempo determinado. Tem um tempo para tudo na vida, não pode ser a mesma coisa. Agora você pode me perguntar, pastor Cleber, então por que já faz um tempão que eu estou vivendo o mesmo ciclo de lágrima, de dor, de decepção, de tristeza? Tenho certeza de uma coisa, Deus não é o culpado. Eu tenho certeza também de outra coisa, o diabo também pode ser também não o culpado, porque tem coisas na vida da gente que vai mudar com uma decisão e com uma escolha que a gente pode fazer diferente. Porque se eu cometo os mesmos erros na vida, eu vou colher as mesmas consequências. O tempo vai se repetir. O ano que vem vai ser o mesmo calendário desse ano, no sentido organizado. Vai ter janeiro 2025, vai ter fevereiro, vai ter março, vai ter abril, vai ter lua cheia, vai ter lua nova, vai ter verão, vai ter primavera, vai ter outono, vai ter tudo, vai ter os mesmos feriados que teve nesse ano. Com certeza vai ter no ano que vem, mas o que vai ser diferente então no ano que vem da minha vida? As escolhas que você tem que fazer. As decisões que você tem que tomar. Glória a Deus. Por isso que eu disse que essa palavra, ela revela para nós uma chave. Uma chave. Porque às vezes eu vejo pessoas que estão questionando, frustradas por uma situação que não é Deus somente Ele que vai fazer. Porque Deus é soberano sobre o tempo, Ele tem poder no tempo. O profeta Daniel diz no capítulo 2, verso 21, que é Ele quem muda os tempos e as estações. É mesmo. Glória a Deus. É Deus que Aleluia. Só que dentro desse ciclo de tempo, eu e você temos livre-arbítrio. Eu e você tomamos decisões. Glória a Deus. Aleluia. Para que um tempo novo, para que coisas novas possam acontecer na nossa vida. Porque se a gente não entender o trabalhar de Deus e a oportunidade que Deus dá sobre o tempo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tocar de roda. Você já percebeu? Quem aqui já viu? Acho que todos já viram. Cachorro tentando morder a ponta do rabo. Tem uns cachorros que dá uma crise neles, que eles tentam morder a ponta do rabo, já viu? Parece que ele descobriu que tinha rabo já depois de muito tempo, e ele fica tocando de roda. E tem uns que conseguem, né? Quando conseguem alcançar a ponta do rabo, pastorinho, aí a decepção é grande. E tem aquele sortudo que roda, tentando morder a ponta do rabo, mas não consegue. É um movimento ciclo. A Bíblia fala sobre isso, lá em Deuteronômio capítulo 2. Quando Deus fala para Moisés, há quase 40 anos o povo estava no deserto, rodeando a montanha de Seir. Aí Deus, por causa do pecado do povo, da teimosia do povo, da obstinação, da murmuração, da incredulidade, e o povo ficava fazendo um movimento ciclo na mesma montanha. Aí Deus falou a Moisés, já faz muito tempo que o povo está rodeando a montanha de Seir. Fala para eles ir para o rumo do norte, em direção ao Mar Vermelho. Por que Deus fala isso? Porque o povo estava rodeando e não estava indo numa direção. Porque quando a gente insiste em viver uma vida cometendo os mesmos erros, vai rodar, vai fazer ciclo, não vai ter caminho para andar. Quando a Bíblia fala de caminho, não é estrada. Quando a Bíblia fala de caminho, é estilo de vida que é mudado. Para não ter que viver chorando o tempo todo, para não ter que viver murmurando o tempo todo, para que não vive levando prejuízo o tempo todo. Deus não se agrada quando nós vivemos esse ciclo
ou um ciclo de derrota, de prejuízo e de problema o tempo todo. Todo mundo comete erros, todo mundo tropeça, todo mundo tem um tempo de imaturidade, mas a gente chega um momento que a gente fala, não dá mais, eu tenho que aprender com o que eu estou passando, eu tenho que aprender com o sofrimento que eu estou vivendo, eu tenho que aprender com os erros que eu cometi para não cometer mais, porque essa é a vontade de Deus. Na época auge da epidemia, eu vi algo que eu achei assim interessante. Não é para vocês escandalizar, não, porque eu sou muito natural assim mesmo. Mas foi um tempo que eu mais vi gente reclamar, mais gente murmurar. Aquele período, aqueles 2 anos fortes de pandemia, lá em Goiânia foi terrível. Eu vi comércios fechar, comércios que desde quando eu era menino pequeno, a gente pensava, isso é uma potência, jamais vai quebrar, jamais vai falir. Só que com o passar da pandemia, fechou aquela porta, quebrou, a cidade ficou triste. Lugares de Goiânia comerciais, que a gente pensava que era um ponto de referência de prosperidade, quebrou, virou tapera, ficou abandonado, tudo pinchado nas portas, morador de rua, mendigo, drogados, todo mundo ali. Aí, naquele clímax de muita reclamação, muita murmuração, alguém fez uma piada de forma ilustrativa. Aí todo mundo de máscara, a máscara resolveu desabafar. Sabe o que a máscara disse? Eu já não suporto mais suportar esses bafos fedidos. Não dá mais, está difícil. Aí sabe o que aconteceu? O papel higiênico se aproximou e disse: quer trocar comigo? Às vezes a gente acha que está ruim para a gente, é porque a gente não olhou para o outro, está pior também para ele. Às vezes muito pior que a sua situação. É algo que parece chulo, mas que diz muito sobre essa questão de situação e de sofrimento. Para a gente pensar não só na gente, mas a gente pensar no sofrimento, na dor, como algo geral. Porque o tempo é uma oportunidade para mim e para você. O tempo não é só para envelhecer a gente, não é só para deixar a gente mais velho, não, desgastar a nossa saúde, não. O tempo é oportunidade para a gente viver melhor. Por isso que a Bíblia fala, por exemplo, Marcos 5, e havia uma mulher de 12 anos, jazia enferma de uma hemorragia. Ela tocou em Jesus, nas vestes de Jesus, e foi curada. E ali, o que aconteceu com aquela mulher? Encerrou um ciclo velho de enfermidade e começou um ciclo novo. Aí você vai, por exemplo, em Lucas 13, lá fala que uma mulher estava há 18 anos encurvada, oprimida por um espírito maligno de enfermidade. Por que o evangelista Lucas tem que falar desse detalhe, 18 anos? Para mim e para você entender que todo sofrimento tem que ter um tempo de duração. Toda luta tem que ter um tempo de duração, toda provação tem que ter um tempo de duração, toda adversidade, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim, ela não é eterna. Isso é para trazer esperança e alegria para o nosso coração, independente da situação que a gente está vivendo hoje. Pastor Cleber, mas falaram para mim que o que eu estou passando hoje não vai passar. Eu estou no fundo do poço. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo saída. Não, essas pessoas também estavam um certo tempo olhando para um lado e para o outro e não via saída. Aí Jesus liberta aquela mulher que estava 18 anos encurvada por um demônio de enfermidade. Gente, olha o tanto que a Bíblia é linda. Aí você vai, por exemplo, lá em Lucas, também 22, fala sobre o gadareno. E lá fala, e há muito tempo em Gadara havia um possesso de demônio que andava pelos cemitérios nu e não morava em casas e etc, etc, etc. A tradução mais atualizada diz há muitos anos. Você vai no Evangelho de João 5, e havia lá
no tanque de Betesda, um paralítico que havia 38 anos em paralítico em uma maca. E Jesus curou aquele paralítico. Por que a Bíblia fala desse detalhe? Esses números não estão ali só para poder expor a pessoa, expor o tempo de sofrimento de uma pessoa, não. Aqueles números estão expostos ali para mim, para você entender que nós estamos vivendo em ciclo. Tinha dia e tinha noite para eles. Tinha contagem de meses para eles. Anos. Estações. O salmista Davi diz no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós precisamos nos apropriar dessa palavra e saber que o tempo não é uma coincidência, o tempo não é uma casualidade, o tempo não é uma coisa comum, corriqueira, não. O tempo é a oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. É a oportunidade de Deus tratar conosco. E se a gente não parar para perceber isso, a vida vai embora e depois não adianta mais. De vez em quando eu vejo pessoas de muita idade agindo como criança. É triste. Aleluia, glória a Deus. É muito complicado quando você vê uma pessoa idosa, mas com a alma infantil, medíocre. É muito ruim quando você vê uma pessoa adulta, de idade,